Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Fernando. O relato que irei contar passou de geração a geração na minha família, pois aconteceu com meu bisavô, que contou para meu avô, que contou para o meu pai. E ele me contou essa história muito cabulosa, que aconteceu quando meu bisavô tinha acabado de se casar com minha bisavó, já que os dois juntos viram aquele ser. A minha família sempre viveu da roça. Nós criamos vacas, carneiros, porcos e galinhas. Tudo para consumo próprio. E não é diferente hoje em dia, pois eu também crio animais. Mas tudo começou lá em 1954, quando meu bisavô se casou com minha bisavó. Ele ganhou do pai dela uma fazenda bem grande, com algumas cabeças de gado e alguns porcos também, para que os dois tivessem como se manter. Mas só que meu bisavô não conseguia dar conta da fazenda inteira sozinho, já que ela era muito grande, e por isso ele vivia contratando gente para ajudá-lo. Mas pelo trabalho ser pesado, era difícil alguém durar, pois tinha que cuidar dos animais o dia inteiro. Mas teve um homem que aguentou o tranco, e foi justamente esse homem que virou um pesadelo na vida dos meus bisavós. Esse homem dizia que era ali mesmo daquela região, mas que depois desse ocorrido foram saber da sua família, mas que nada encontraram. Ele era um total estranho. Esse homem soube que estavam contratando o caseiro na fazenda dos meus bisavós, e foi atrás de saber desse emprego, pois tinha salário bom, comida e ainda moradia. Era a oportunidade perfeita para quem não tinha nada nessa vida. Então foi tudo nos conformes. O homem trabalhava bem e nunca deu trabalho para meus bisavós. Só que depois que meu bisavô contratou esse homem, coisas bem estranhas começaram a acontecer na sua fazenda. O primeiro indício de que algo não estava normal foram as galinhas que começaram a amanhecer mortas. Mas dava para explicar tal fato por conta das raposas, que tinham muitas por ali. Só que os porcos e os bezerros também começaram a amanhecer mortos, todos dilacerados. Foi aí que meu bisavô chamou o caseiro para ficar de guarda junto com ele. Mas sempre que chegava na noite da quinta para a sexta, o homem inventava uma febre, ou dor de dente para não ficar vigiando. E justamente na noite que eles não ficavam na vigília, a matança continuava. Foi então que meu bisavô, junto com minha bisavó, resolveram ficar de tocaia por conta própria, para ver se conseguiam pegar o tal bicho que estava fazendo tudo aquilo com seus animais. Sendo que eles já suspeitavam do homem, que estranhamente não queria de jeito nenhum vigiar nas quintas-feiras. Pois bem, chegado mais uma noite de quinta-feira, novamente eles convidaram o caseiro para ficar de guarda, mas ele novamente se negou. Disse que estava se sentindo mal aquela noite. Meu bisavô falou que podia deixar, que em outro dia eles ficavam de vigia, e disse mais, que ia dormir bem cedo. Só que meu bisavô não foi dormir. Ele ficou acordado debaixo do alpendre, com sua espingarda sentada em uma cadeira. O tempo foi se passando até que deu meia-noite. Foi nessa hora que o caseiro saiu correndo de dentro da sua casa, indo na direção do chiqueiro dos porcos. Foi então que meu bisavô, vendo aquela cena inusitada, esperou o homem entrar no chiqueiro. Logo depois fui atrás, para saber o que aquele homem ia fazer ali aquelas horas. Mas quando chegou lá, o homem havia sumido. Só tinha seus porcos no chiqueiro. Mas meu bisavô foi contar, e tinha 9 porcos, não 8 que eram aqueles que restaram. E foi nessa hora que aquele bicho deu as caras. Um dos porcos ficou em pé que nem um homem. Era muito mais alto que meu bisavô. Ele, vendo aquela esquisitice, deu um tiro no bicho que o fez soltar um grunhido, tipo misturado com um ronco muito alto. A coisa não ficou parada. Correu para cima dele. Só que minha bisavó estava bem perto,
e também atirou naquela criatura, que com os 2 tiros saiu correndo de 4, tomando rumo ignorado. Meus bisavós viram aquele bicho correndo, e deu para perceber que metade dele era porco e a outra metade era de gente. Mesmo com medo, eles seguiram o rastro de sangue daquela criatura e o encontraram já sem vida em uma estrada de terra, bem ali próximo da sua fazenda. Ele não era mais aquele estranho ser. Aquela besta havia virado caseiro, e era ele que virava bicho em noites de quinta-feira. Como os meus bisavós haviam tirado a vida dele, alguém teria que arcar com as consequências. E meu bisavô chamou a polícia e explicou tudo o que aquele homem havia feito, desde a sua transformação naquele demônio até o dia em que ele faleceu, que depois de ter levado os tiros, voltou a ser gente normal. Mas mesmo ele contando a sua versão, meu bisavô foi preso, mas que logo foi solto pois agiu em legítima defesa, já que a besta ainda mordeu seu braço. Agora é que vem o mais cabuloso dessa história toda. Mesmo procurando aquele homem nos arquivos da delegacia, não encontraram nada sobre ele. Era um total estranho. Nunca haviam feito sequer um registro de sua pessoa. Eu não cheguei a conhecer meus bisavós, Sam, pois eles morreram quando eu nem tinha nascido. Mas hoje sei que eles foram bastante corajosos de enfrentar aquela besta sozinhos. Até hoje essa história é contada em minha família. O caso do homem que virava porco. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo, tenho 32 anos e trabalho como segurança em uma pequena UPA. Há 2 anos atrás vi uma coisa que até hoje me deixa muito intrigado. Eu já trabalhava na UPA desde 2018, no turno da noite, e nunca tinha visto nada de estranho por lá. Apesar de trabalhar à noite, o expediente era bem movimentado. Só quem já trabalhou em hospitais sabe que é de noite que o bicho pega. Eu lembro quando esse fato aconteceu nem noite de lua cheia era. Para mim era só mais um dia normal de trabalho. Era assim por volta de 11h30 da noite. Eu tinha acabado de entrar no meu expediente de trabalho. Foi quando o rapaz deu entrada na UPA, vítima de acidente de trânsito. Esse acidente foi bem próximo ali do hospital. Deu para perceber que o rapaz estava bem transtornado. Parecia falar coisa com coisa. Ele dizia assim: aquele bicho atravessou a pista. Eu bati nele e caí. Alguém pode pegar minha moto, mas tomem muito cuidado. Aquela coisa ainda está lá. Ele repetiu isso muitas e muitas vezes. Foi então que meu amigo foi ver se a moto dele estava lá na UPA. Só que o SAMU apenas o pegou. A moto ainda estava lá no local. Foi aí que meu amigo me convidou para a gente pegar a moto dele. Nós pegamos a chave e fomos atrás da moto desse rapaz. Até chegar lá foi uma caminhada muito boa, pois ficava a uns 300 metros de distância. Era uma estrada de terra. A moto estava do lado do muro do cemitério. E apesar de se ter algumas casas por ali, não havia mais ninguém na rua. Foi então que chegamos no local desse acidente. Enquanto eu destravava a moto, o meu amigo bateu em minhas costas e falou assim: Eduardo, o que é aquilo na esquina do cemitério? Tu tá conseguindo ver? Eu então olhei para onde ele apontava e vi algo como um cachorro. Só que aquilo tinha braços de gente. A cabeça daquela coisa parecia que estava afundada. E a criatura estava ali, apenas nos observando. Eu tomei um susto tão grande que nem sei como destravei a moto. Subimos em cima dela e saímos o mais rápido dali. Quando a gente chegou na UPA, não contamos nada a ninguém. E o que aquele rapaz dizia, afinal,
Era verdade. Aquele bicho realmente o derrubou da sua moto. Eu até achava que aquela era a única vez que veria a suposta criatura. Mas 2 noites depois ele voltou e estava bem próximo da minha casa. Em frente à minha residência tem um matagal, pois o bairro onde moro é o último da cidade. A UPA fica bem próximo de lá. Eu sempre estava acostumado a ir a pé até o trabalho, mas naquela noite parecia que algo me avisava para ir de moto. Até minha esposa pediu para ir com a moto aquele dia. Estava com aquele pressentimento de que algo ruim iria acontecer. Tanto ruim foi essa sensação que acabei indo de moto para o trabalho. Como eu disse, a UPA fica bem próximo da minha casa. Ao lado esquerdo de quem entra na minha rua vi apenas o mato. E para chegar no hospital apenas seguia reto. Virava na direita e continuava reto. Mas naquela noite, novamente do nada, bateu a vontade de não ir por aquele mesmo caminho. Quando saí de moto, fiquei parado na esquina e pensando se ia ou não por ali. Foi então que decidi ir por dentro do meu bairro mesmo. Mas bem na hora que já ia dobrando a rua, foi que eu vi bem ao longe no meio do matagal aquela mesma aberração do outro dia. Ela estava bem parada e parecia esperar por alguém. Na mesma hora tive a certeza que era a mim que ele estava esperando. Aquilo armou uma tocaia para quando eu fosse passar, ele me atacar. Rapidamente acelerei a moto e saí disparada por dentro do meu bairro. E fiquei pensando em como aquela fera sabia por onde eu andava e onde que era a minha casa. Fiquei com muito medo dele me atacar por aí. Mas apesar daquela coisa ter me seguido aquela noite, nunca mais ele voltou. Com o tempo surgiram rumores de que um homem virava bicho por aquela região, mas que depois de um tempo todo mundo se esqueceu desse suposto lobisomem. Até hoje lembro daquela fera sã. Se não fosse a minha intuição e da minha esposa aquela noite, talvez eu nem tivesse aqui para contar essa história. Boa noite.